Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um tradicional Contextualizando, hoje para falar do departamento médico, que é uma reclamação bastante grande entre torcedores do clube, e também para falar novamente do Carlinhos Neves. A gente estava esperando uma oportunidade para falar do que a gente apurou de tudo isso, a gente vai falar. Mas enfim, antes de começar e de abordar esse assunto, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball, o melhor aplicativo para acompanhar tudo o que acontece com o São Paulo, que está brigando aí na parte de cima da tabela, mas que precisa melhorar muito se quiser realmente se manter, se quiser brigar por alguma coisa de verdade. O São Paulo você pode acompanhar no aplicativo, aliás, o meu está aqui aberto, na rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo aí, o São Paulo está na quarta colocação do campeonato, com 30 pontos, empatado com o Palmeiras. O Santos está com 33, o Flamengo está com 33, nesse momento é líder do campeonato. São Paulo que perdeu uma oportunidade de ouro contra o Vasco. O Gabriel estava lá, enfim, de conseguir brigar, né, pelo título. Era um jogo muito importante. De qualquer forma, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. O OneFootball é gratuito tanto para iOS quanto para Android. E sobre essa coisa do departamento médico, a gente já abordou algumas vezes que é muito difícil analisar o desempenho do departamento médico. É muito difícil quando você não é um técnico, quando você não é. Mas o que a gente está vendo é, há algum tempo, São Paulo vem tendo uma série de lesões. Muita gente culpando, no começo, a preparação física do São Paulo. E a gente teve na época da demissão não. O Carlinhos Neves pediu para sair, a gente vai explicar hoje aqui por quê. Mas nós temos essas lesões que vêm acontecendo repetidamente no São Paulo, e o pior, jogadores que demoram muito para se recuperar, né? E a grande questão, quando a gente vai falar disso, é quando você quer pegar qualquer contusão e colocar num balaio só. Ninguém mais pode se machucar. O Rojas estoura o ligamento, porque o departamento médico. O Pablo cai com a perna toda torta, o departamento médico. A questão do Pablo, para pegar um exemplo, né, ela é até legal de você pegar, porque, por exemplo, o cara vai subir de cabeça, cai no chão com a perna toda torta, a gente achou que era um negócio catastrófico, e acabou sendo um negócio menos problemático. Aí o São Paulo vem e anuncia que ele deve ficar cerca de um mês fora. Aí se ele não jogar contra o Grêmio, e ele não está dentre os prováveis para jogar contra o Grêmio, a gente está gravando esse vídeo na terça-feira, esse vídeo vai ao ar na sexta, quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai ter uma ideia de quem que... A gente tem plena certeza se ele vai estar pelo menos à disposição no banco de reserva. Mas neste momento, não é provável que ele esteja nem no banco. Então ele deve voltar contra o Internacional, no outro sábado. Aí ele fica quase 2 meses. Pô, de 1 mês para 2 meses... É um erro de avaliação gigante. O dobro. Aí é complicado. Então, assim, o Pablo ele é perfeito nisso. A contusão dele não tem como você evitar. O cara vai subir de cabeça, cai no chão, pé entorta, ele cai em cima da perna, a perna gira, coisa horrorosa. Não tem o que fazer. Isso é coisa que acontece no futebol, né? Não tem o que fazer assim. Isso não é culpa do departamento médico. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente está defendendo o departamento médico. Não. Tanto que a gente aí está dizendo você vem e vai analisar. Aqui, vai ficar 1 mês fora, aí fica 2. Aí você fala, peraí, ou você avaliou mal o que é, ou você tratou mal o que é. Porque você falou que ia ficar 1 mês, o cara fica 2, o que aconteceu? Isso que ele vem sendo elogiado essa semana. Não, a recuperação dele tá, tá evoluindo, tá fantástico. Vai jogar sábado? Não. Então peraí, ué. Então como é que tá fantástico? Ia ser 1 mês, vai ser 2, aí não dá pra entender. Então essas coisas, isso é criticável no departamento médico. Essas coisas, essa demora, esse erro, né? Porque você fala pro treinador que, olha, tal jogador vai estar disponível há 1 mês, o técnico está tentando se preparar, pensando nesse, o que eu vou ter que fazer daqui até lá. 1 mês para 2 meses, pro São Paulo que tá... E mais do que isso, 1 mês para 2 meses, além do treinador estar se preparando, é tempo que você fica sem um cara como o Pablo. Sim. Isso é a contratação mais cara do São Paulo, em termos de investimento de um clube para o outro, do ano. E você não conta com o cara. Aí você fica contando com um cara que veio às pressas porque o treinador quis, porque tem que ter o reserva do Pablo. E que não é lá um reserva. E aí esse cara se contunde, o São Paulo não tem... É expulso. Expulso antes. Se contunde. Ele é expulso, que nós estamos falando obviamente do Raniel, ele está expulso, aí ele não vai poder atuar, o São Paulo está sem o Pato, o São Paulo está sem o Pablo, e o São Paulo tem uma possibilidade de retorno do Toró.
né? E tem o Calazans, que é um mistério que o Cuca pediu e a gente não entendeu muito por que vai pediu. Falar na live, porque a gente tá gravando antes da live, mas já falamos para quem está vendo o vídeo. Eu não consigo entender. O cara pede, aí ele bota o Everton Felipe, enfim. Pediu para não justificar. Bom, enfim, isso daí é coisas para vocês verem na live que a gente já fez. A gente espera ter abordado esse assunto, porque a gente está gravando isso antes da live. E aí, voltando agora ao que a gente foi apurar quando saiu o Carlinhos Neves. Porque quando o Carlinhos Neves saiu, muita gente celebrou, comemorou, e a mesma coisa que a gente está fazendo agora. O Departamento Médico de São Paulo está errando? Está. O que está acontecendo? Isso é uma coisa para o Raí ver. Antes até, né? Eles comemoraram quando saíram, então eles fizeram a maior festa do mundo quando chegou. E a gente tem uma live mostrando, falando um pouco sobre o Carlinhos Neves, quando ele chegou, isso no fim de 2018, se não me engano, entre o dia 3 e o dia 11, tá aqui no canal, tem uma live, o título da live está Carlinhos Neves, nós começamos a falar dele a partir lá dos 5 minutos de live, mais ou menos, a gente fala, e aí a gente, é muito claro, Carlinhos Neves voltou, viva! Calma, não sabemos se viva. Em 2018, por exemplo, o São Paulo teve sérios problemas de o planejamento da diretoria de futebol sendo ultrapassado por cima de planejamentos de treinador, de físico e tudo mais. Então assim, a gente falou, calma. Aí ele foi embora, todo mundo, não sei, calma. A gente sempre fala isso, gente, porque o que o Gabriel tá falando aqui é o seguinte, a gente teve casos de treinador, que eu nem preciso citar nome, porque não cabe, porque senão a galera vai analisar o treinador e vai analisar a ideia. A ideia do treinador era, por exemplo, usar os reservas no começo do Paulista. E o cara recebeu uma ordem que não era para fazer isso. Isso aconteceu mais de uma vez. E o que é curioso, porque todo vídeo, a gente tem vídeos, no ano anterior, né, foi 2017, 2018, né, que a gente falou, se o São Paulo fizer isso, vai errar e vai dar problema. Por acaso a gente é técnico? Não. Por acaso a gente tem algum curso de formação? Não. O que a gente está falando é o óbvio ululante, assim, para ser bem... Todo ano acontece. Todo ano acontece. A causa é sempre a mesma, não é segredo. Aí você vai falar, vai acontecer de novo. Sim. Aí vai acontecer de novo. E aí o que a gente falou na época que a gente foi apurar a questão do Carlinhos Neves, que eu tomei muita pedrada nesse vídeo, porque no caso eu tinha informações que eram diferentes. Muita gente trabalhou com as informações que o Carlinhos Neves ficou amigo de jogador ou estava ultrapassado e tal. E o que eu tinha levantado é que não foi isso, não aconteceu no Atlético Mineiro, no trabalho que ele teve lá, pelo contrário, foi só elogio lá, e no trabalho dele no próprio Santos. Também, o Santos também era um time que sobrava e não tinha essas críticas. Quando se não sobrava, não era o que estava acontecendo com o São Paulo. Isso, exato. E o São Paulo já tinha problemas. E aí o Carlinhos Neves chegou no São Paulo. Então o que a gente apurou é o seguinte, quando o Carlinhos Neves chegou no São Paulo, ele foi avisado, isso é o que a gente tem, a gente tem uma fonte muito confiável, mais de uma fonte, mas todas muito confiáveis, de que quando ele chegou no São Paulo, o Carlinhos Neves foi alertado, olha, tem o trabalho aqui do Altamiro Bottino, que é um coordenador científico que tinha sido demitido do Palmeiras. Não há crítica da torcida ao trabalho do Altamiro, quero deixar isso muito claro aqui. Da torcida do Palmeiras. Não tinha nenhuma crítica ao trabalho dele, né? Ele ficou no Palmeiras de 2015 a 2017, e aí o que a torcida falava, porque a gente não acompanha o Palmeiras, o dia a dia do Palmeiras, é que o presidente estava tirando todo mundo que o Paulo Nobre tinha contratado. De qualquer forma, ele trabalhou com o Cuca no Campeonato Brasileiro, que o Cuca conquistou com o Palmeiras. Ele veio para o São Paulo. O São Paulo já tinha problemas. O Vinícius Pinotti, que fez a contratação, ele já tinha problemas e aí ele implantou a filosofia dele. O lance é que o São Paulo continuou com problemas. E aí o Carlinhos Neves chegou. O Carlinhos Neves foi alertado e ele falou, cara, eu tenho uma história aqui dentro do São Paulo e o São Paulo me procurou por conta dos meus últimos trabalhos, eu imagino que o clube vai me escutar. E não foi o que aconteceu. E ele tinha métodos conflitantes com o do Altamiro. Então o Carlinhos Neves tentava fazer uma coisa e o Altamiro direcionava a coisa pro outro lado. E aí o Carlinhos Neves já queria se desligar antes, mas quando o Cuca estava para chegar, a esperança, e aí esse é o ponto de suposição. Então até agora a gente trabalhou com fontes e fatos. Agora a gente está trabalhando com uma suposição, que o Carlinhos Neves só esperou porque como ele trabalhou com o Cuca, ele esperava que o Cuca intercedesse a favor dele. Isso é uma suposição. Então eu não estou colocando culpa no Cuca. O Cuca também chegou com muito mais coisa para se preocupar. Que fique muito claro, tá? Eu nem acho que seja isso, inclusive. Tá. Eu só acho que ele
Tava no meio do Campeonato Paulista, os caras falaram, pô, só espera acabar. Só espera acabar, tudo bem, mas as fontes fizeram essa... Sim, mais sim. de uma fonte fez essa lucubração, só que assim, aí nós não estamos trabalhando com fatos, estamos trabalhando com... Esse pedaço específico. Esse pedaço específico é uma suposição de que o fato do Carlinhos ter esperado um pouco é que ele talvez esperasse algum aval do Cuca em favor dele. E também acho que não é nem o caso do técnico, porque o Cuca trabalhou com os dois. O Cuca trabalhou também no Palmeiras com o Altamiro. De qualquer forma, era conflitante. O Carlinhos Neves saiu porque quis. Não foi o São Paulo que quis demiti-lo. O Carlinhos Neves saiu porque quis. Tanto que ele pediu demissão antes, e o São Paulo pediu para ele esperar um pouco mais. Sim. E aí, conforme depois que ele saiu, já faz um tempo que ele saiu, os problemas no São Paulo continuam. Tanto é assim que nós temos aí casos emblemáticos. O Pato foi desgaste, o Toró, desgaste, de novo nós temos ainda uma coisa que é mais preocupante. Jogadores que chegaram de fora, que é o caso do Juanfran, que estava parado desde maio. Isso fui eu. O Gabriel. Fomos nós, na verdade. Até mas o Gabriel que estava fazendo o levantamento. Tanto assim, mas você foi falar chegou. O Juanfran ficou 3 meses sem jogar um jogo oficial. A preparação física dele equivale às dos jogadores do São Paulo. Ele está como se tivesse ficado o ano inteiro por aqui, tá igual, segue a vida, tá tudo... Por mais que ele tenha feito exercícios nesse período, é diferente e ele não deveria estar no mesmo nível do jogador de São Paulo. Ele chegou cerca de um mês, pouco menos de um mês depois do São Paulo ter ficado uma intertemporada, né? Ter feito uma intertemporada. Então, que foi aquele período da Copa América, Exato. Então o São Paulo deveria... O São Paulo descansou e pôde treinar física, tática e tecnicamente. Então o Juanfran está muito parecido com todos. O Daniel Alves sobra como se ele fosse uma entidade à parte de tudo que acontece. O físico do Daniel Alves está acima de... É como se fosse o Cafu, né? O Cafu. Ele é como se fosse um robô ali, ele está muito acima. E outro que... Possivelmente por isso que ele jogou contra Ceará e foi para Curitiba na quarta-feira e ficou em São Januário, jogou os 90 minutos sempre. Provavelmente por isso, porque ele está muito acima dos outros, muito acima. E aí vamos lembrar, a mesma coisa aconteceu com o Tietchan. O Tietchan chegou muito bem no São Paulo. Mas o Carlinhos Neves, e por isso que eu falo que esse é o exemplo mais emblemático, o Carlinhos Neves chegou e falou, olha, fizemos aqui um estudo do jogador, para evitar que aconteça alguma coisa, é recomendável que ele jogue 30 minutos, depois 45. Não, era de 45 a 60 na estreia. E ele jogou acho que 5 ou 6 jogos seguidos. Mais, jogou quase 9 jogos. Não, seguidos com 90 minutos. Aí no 7º, no 8º e no 9º ele saiu um pouco, e acho que no 10º ele estava suspenso. Então assim, claramente, o cara fez um planejamento, o Carlinhos Neves, e o clube não respeitou. Então, o que a gente coloca aqui vale pro Pato também. Vale pro Pato. Aliás, o Pato, dessa informação que você colheu, ele é um dos piores, fisicamente. E é também por isso a gente fica muito discutindo, por que ele sai tanto no segundo tempo, o Cuca fica mandando ele marcar não sei quem. Ele tá mal fisicamente. Ele tá muito mal. Ele tá abaixo, bem abaixo da média do elenco, ele é um dos últimos ali da lista. E aí a gente tem esse caso. O Altamiro, ele chegou em agosto de 2017, um mês depois dele ter sido desligado do Palmeiras, foi demitido do Palmeiras, ele chegou um mês depois. Ele chegou, o Hernanes já estava no grupo. Ele estava no grupo por muito pouco tempo. Por muito pouco tempo, mas já estava no grupo e já estava com o condicionamento dele que ele estava trazendo da China, naquela negociação que ele veio quando ele jogou aquele futebol incrível. Até agora o Hernanes não está 100%, não jogou nenhum jogo fisicamente 100%. Até o momento isso não aconteceu. Então assim, nós temos um coordenador científico que permitiu que o São Paulo errasse no planejamento, e isso era a responsabilidade dele 2 vezes, pelo menos. 2 vezes de coisas que nós, que somos leigos no assunto, alertamos que era uma coisa que o São Paulo vinha errando e continua errando. Por exemplo, você vai estrear no Campeonato Paulista dia 19, se não me engano, alguma coisa assim, ou 21, eu não lembro exatamente o dia que o São Paulo estreou nesse ano. Primeiro jogo contra o Mirassol no Pacaembu. No meio de semana, você vai para Novo Horizonte, você vai perder 3 dias viajando, o dia para ir pro jogo, o dia do jogo que você vai se desgastar e o dia seguinte para voltar, não vai com o time titular, porque dali 15 dias você tem o jogo do Talheres. Não vai para a Florida Cup. Que era o jogo mais importante. Aí você tem um coordenador científico que não aprendeu nada com o erro do ano anterior. Nada. Tem o jogo do ano do São Paulo, que era para classificar para a fase de grupos
da Libertadores. Aí a gente pode questionar que o São Paulo também não tinha que ter cedido o Luan, que foi uma imbecilidade do clube. Foi uma série de fatores, mas o que a gente está dizendo aqui é o físico pesa, o planejamento pesa e pesa demais, e o São Paulo vem errando nisso. E o que é pior, o São Paulo contrata um profissional e não escuta esse profissional. Então nós estamos perdendo e queimando profissionais, estamos queimando jogadores. E aí, isso ajuda a entender por que tem jogador no São Paulo que não joga, daí ele vai para outro clube e no outro clube ele joga muita bola. Aí sai do São Paulo e é só você sair do São Paulo que você ganha título, você tem desempenho melhor. Por quê? Porque muitas vezes planejamento, a coordenação científica e departamento médico interfere na vida do jogador. Então, às vezes, a torcida vai chegar a apontar para um jogador vagabundo e não é o jogador que é vagabundo. Tem casos de jogador vagabundo. Cueva é um jogador vagabundo. Por que eu estou falando isso? Porque no São Paulo ele foi vagabundo em mais de uma oportunidade. Saiu do São Paulo, quando ele foi contratado pro Santos, eu falei, pô, você viu? Na verdade ele saiu pro São Paulo, foi pra Rússia, ficou de sacanagem na Rússia, voltou pro Santos. E quando foi pro Santos, eu falei assim, putz, o que você acha do Cueva no Santos? Falou, vai ser a mesma coisa. E aí, mais vagabundo ainda, é você ver o que ele jogou na Copa América. Sim. Correndo, marcando, dando carrinho, então assim... Eliminatórias, por exemplo. Eliminatórias, tudo, então... Pra finalizar, da minha parte, no caso... Sim, mas eu acho que também a gente já deve estar chegando no limite. Mas enfim, só pra finalizar... então todos os problemas do São Paulo são culpa do Altamiro. Não. Porque a gente tem essa mania, a torcida, de uma maneira geral, tem essa bipolar, mania. Né? Uma coisa ou outra. É culpa dele, você tira ele que resolve tudo. Tirou ele e resolve. A gente está tentando achar aqui um denominador comum do que aconteceu, especialmente em 2018, que aconteceu especialmente em 2019. Quando o Altamiro estava num cargo... uma posição alta em que ele poderia, por exemplo, e a gente casou com a informação que a gente foi atrás do Carlinhos Neves, em que ele poderia, por exemplo, bater de frente com o cara e o método dele ser o método que prevalecesse dentro do clube. Então você casa com isso, você acha ali o denominador comum, você vê erros sendo cometidos por 2 anos seguidos, os 2 anos em que ele já estava nesse cargo. Aí você vai tentando achar algumas coisas. É só por isso? Eu tenho certeza que não, mas pode ser que esse seja um dos motivos principais, não sei, mas um dos motivos consideráveis para uma preparação física tão abaixo do São Paulo e para algumas das questões médicas do São Paulo terem alguns problemas aí, mas assim, ele é um coordenador científico. Essa questão do Pablo que a gente citou no começo do vídeo, eu ainda acho que deva ter algum problema, alguma questão dentro do departamento médico de São Paulo. Que aí não é o Altamiro, exato, é o departamento médico de São Paulo, principalmente nessa previsão. De avaliar a lesão, de como trata a lesão, de método. O Refis não está funcionando, porque o Refis é para prever lesões. Eu não sei como é que anda a situação do Dr. Sanches também, que está lá há muito tempo, já tem muito tempo de carreira também. Eu não sei se ele se atualiza, eu não sei. Aí é coisa que eu não sei. Esse vídeo a gente fez para mostrar as coisas que a gente sabia até então, apontar denominadores comuns em algumas situações e mostrar pontos que provavelmente não estão muito corretos. E, gente, que fique muito claro, eu não estou dizendo aqui que o Carlinhos Neves é um gênio e que ele ia ser a solução, nada disso. O que eu estou dizendo é, o trabalho que ele quis implementar não aconteceu e nós estamos julgando o trabalho dele que não aconteceu porque o São Paulo não permitiu que acontecesse. Pode ser. É uma possibilidade que o Carlinhos Neves fosse implementar o trabalho dele fosse ultrapassado e o São Paulo tivesse uma situação pior. Pode ser. Pode ser que o Altamiro tenha previsto isso e tenha evitado isso. Pode ser. Mas o Altamiro errou pelo menos na composição do planejamento do São Paulo em 2 anos. Isso é fato. Isso é fato. Uma das peças que errou no planejamento. Uma das peças, porque aí o Raí também errou, mas enfim, toda a coordenação técnica errou em ter ido para a Florida Cup com um jogo do Talheres, tendo cedido o jogador. Ele na posição que ele estava, ele já podia virar e falar, vocês vão para a Florida Cup? Vai dar ruim. Vai dar ruim, ele poderia ter falado, ele poderia ter alertado, ele deveria ter feito isso. Se vocês vão para a Florida Cup, ignora o começo do estadual. Os dois não dá. Alguém tinha que ter dado esse toque. Ninguém deu esse toque. Entendeu? E a função dele é dar esse toque. Então o que a gente está colocando aqui? A gente, na época, não celebrou nem a chegada nem a saída de Carlinhos Neves, porque nós temos muito medo de como está essa estrutura do São Paulo toda, porque o São Paulo vem errando muito e vem queimando profissionais, então a gente não comemorou. Não dá para saber o que seria Carlinhos Neves, mas os trabalhos dele anteriores foram bons, ao contrário do que muita gente diz. O título da Libertadores, que muita gente engrandece, do Atlético Mineiro,
estava lá Carlinhos Neves. O Santos, que a galera falava, o Santos está voando no ano anterior, né? Com o Cuca, também estava lá o Carlinhos Neves. Mas o Altamira estava no título brasileiro do Palmeiras, com aquele elenco. Vamos lembrar que o Palmeiras tem um baita elenco. Não é demérito, que bom que os times possam ter elencos. Agora o São Paulo também tem um elenco. Mas enfim, esse assunto para outra coisa. Então, resumo. A gente não está dizendo que o Altamira tem que mandar o cara embora nem nada, mas tem que ser avaliado. Tem que ser, esses pontos têm que ser colocados, ou pelo menos questionado. Departamento médico tem que ser questionado. E o Carlinhos Neves, no nosso entendimento, 6 meses que ele ficou, não dá para condenar o cara e sair comemorando como fizemos, porque o São Paulo, sim, com esses erros acaba sabotando profissionais que a gente não sabe se seriam bons ou não para o clube. E nesse caso aqui eu gostaria de ter visto o trabalho do Carlinhos Neves que a gente tanto pediu. Certo. É isso? Então tá bom, galera. Enfim, a gente volta agora no jogo. A gente tem o jogo da rodada do fim de semana, né? Amanhã. Então amanhã São Paulo vai com tudo jogar 11 horas da manhã. Quem quiser encontrar a gente, Jorge João Saad, Posto Ipiranga. A gente vai estar lá ou na La Vendita ou no Starbucks. Quem quiser pegar boné com a gente, o 12 ainda está em promoção. Está lá por 38, é isso? Reais, que eu dei desconto de 12 reais por conta daquele golaço do Vitor Bueno. Essa promoção vai acabar na segunda-feira. Se o boné não acabar antes, está nas últimas unidades do boné também. E aí os outros bonés também, quem pegar com a gente também tem um preço um pouquinho mais barato, acho que é 45 reais, se não me engano, o preço dele é 50, mas quem pegar com a gente, quem não tem envio nem nada, qualquer dos outros bonés, boné 5 garra, o boné mas 12... Mas o de amanhã ainda tá 38. Isso, e até segunda-feira, tá bom? Então, um abração para todo mundo e vamos São Paulo!